Olá, boa tarde. Meu nome é Ronaldo Casagrande, vice-presidente do Instituto Casagrande, e estou aqui para mais uma Prosa Educativa, este podcast do Instituto Casagrande realizado em parceria com a TV Evangelizar. E hoje, nesta tarde, vamos falar sobre um tema, gente, importantíssimo, que é essa questão de como hoje você lidar com essa criança que está entrando na adolescência, nesse momento aí tão conturbado, nesse mundo tão conturbado que nós vivemos, e vamos falar um pouco sobre isso. Inclusive temos agora uma série aí que está fervendo nas redes sociais aí, que é a série Adolescência, e nós vamos falar um pouco também sobre essa questão. E a convidada de hoje, aqui é a querida Sandra Scapin, que é educadora, que trabalhou muito, tem uma experiência longa na área de educação, desde a educação infantil, ensino fundamental, médio, superior, articulista de revista, enfim, uma grande experiência nessa área. Então, Sandra, obrigado por aceitar nosso convite para estar aqui batendo um papo sobre essa questão que nós vamos falar um pouco mais da adolescência, talvez, até porque teve essa série aí que movimentou o Brasil inteiro, né? Então, Sandra, primeiro, hoje, nós estávamos falando um pouco aqui nos bastidores, falou, graças a Deus já tenho 2 filhos que passou essa idade. Tá muito difícil mesmo, né, Sandra? Sim, muito difícil. Bom dia a todos, grande prazer estar aqui novamente com vocês, né? E realmente trabalhar com adolescente hoje tem sido um grande desafio, né? Na verdade, nunca foi fácil, né? Mas a gente precisa cada vez mais se organizar e adquirir mais conhecimento, se atualizar para a gente poder entendê-los, né? Porque as mudanças, elas são próprias dessa fase. A gente tem lá a infância, né? Que é o primeiro luto, que ele sai do ventre materno, vive lá a infância. Que vai até que idade, mais ou menos? Idade de 10 anos, mais ou menos. E aí ele tem o segundo luto, que é a entrada na adolescência, que é uma outra grande ruptura que acontece na vida deles e que vem as transformações, não só no aspecto cerebral, hormonal, mas as mudanças socioemocionais. Eles começam a perder um pouco aquela referência de quem era o grande referencial, o grande modelo, que na infância eram os pais, agora passam a ser os pares. E aí começam a existir modelos muito diversos na vida deles, né? E isso acaba impactando o como eles vão lidar com os desafios do dia a dia, né? Uma outra questão que eu acho, quando eu digo que bom que eles passaram mais ilesos a esse processo, né? É porque, assim, a gente sabe que a infância é aquela fase que eles têm aquele período de construções, de conexões sinápticas abundantes, né? Quando ele chega na adolescência, ele já tem 95% desse processo de desenvolvimento cerebral assegurado. Ou seja, os traços de personalidade já estão basicamente formados. Formados por conta dos modelos que ele teve. Então, é muito importante que, por isso, a gente tenha uma família muito atuante na infância. Porque esta referência de família vai lapidar esse processo, né? Quando ele chega na adolescência, ele vai amadurecendo essas conexões, mas tem uma questão que é fundamental, que é a seguinte: o córtex pré-frontal desse adolescente ainda não está formado. E é justamente por isso que o adolescente age por impulso, né? Porque também neste período, além desse córtex, que é aquele que estabelece o controle inibitório, ele não garantir que ele saiba fazer o melhor julgamento do que é certo e do que é errado, do que é mais arriscado ou menos arriscado, é uma fase que ele quer viver mais riscos, é uma fase em que ele tem a referência dos colegas e a referência do adulto perde um pouco do valor. Então, ele acaba sendo um adolescente que vai ficar também suscetível a essa influência do ambiente, essa influência externa. Então, é por isso que eu sempre digo, e ouvia muito na escola os pais dizerem assim, que bom, chegou no 6º ano, agora eu posso deixá-lo caminhar sozinho. Não, eu preciso continuar enquanto adulto monitorando, porque ele ainda não sabe fazer as melhores escolhas, porque esse córtex pré-frontal, ele vai se desenvolver totalmente só por volta dos 24, 25 anos de idade. Que hoje é o que a gente diz que termina a adolescência. E é engraçado isso, você estava falando, eu pensei, por isso que até o seguro de carro com o jovem, quando é mais caro, porque ele corre mais risco. Exatamente, porque ele precisa correr mais riscos, porque isso tem a ver com a produção hormonal dele. Quando ele tem uma recepção de dopamina, digamos assim,
numerosa, ele corre menos riscos. Então, é aquele adolescente que passa pela vida tranquilo. Quando ele tem uma recepção de dopamina menos numerosa, ele precisa de mais riscos. Então, é aquele adolescente que gosta de viver perigosamente, que ele quer pegar o carro escondido, ele antes de ir para uma festa, ele vai preferir ir para o esquenta, e aí a gente precisa continuar sendo o monitor destas escolhas, e a gente não pode ter medo de dizer para os filhos não. E não pode ter medo de orientar o filho em relação aos riscos que a gente pode expor se a gente não estiver nessa retaguarda. É por isso que hoje eles vão para a rede social e eles encontram os iguais e eles fazem, às vezes, escolhas menos assertivas. Então, é muito importante que a gente esteja próxima do adolescente enquanto família, mas também enquanto educador na escola, né? Para a gente entender os sinais que eles estão dando para a gente, né? E a gente possa ampará-los nessas escolhas e nesses processos que eles vão passar a desenvolver. Porque, por exemplo, na infância, eles têm algumas coisas que lhes dá prazer, né? Eu gosto de ir na casa da minha avó, eu gosto de pescar com meu pai, ok. De repente, de um dia para o outro, esse menino passa a ter um tédio total. Ele não quer mais ir fazer as mesmas coisas de sempre. Isso também é normal, porque isso faz parte dessas alterações de humor, faz parte dessa mudança hormonal pela qual o adolescente passa. Só que, enquanto família, conhecendo as características do meu filho, eu preciso necessariamente oferecer outras atividades com riscos calculados, né? Para que ele não se exponha a situações de perigo, porque essa é a nossa função enquanto pais, né? E essa é uma função também do educador, não criar na escola um ambiente que não seja seguro. Então, isso é fundamental que a gente esteja atento a eles, para que a gente possa oferecer aquilo que seja algo que vai desenvolver habilidades socioemocionais que vão prepará-los para a vida, para as escolhas que eles vão fazer. Eu sempre digo assim, nós temos duas palavras importantes, o eu quero e eu preciso. Quando eu quero, eu posso esperar. E eu preciso dizer não e preciso trabalhar com a frustração. Quando eu digo eu preciso, a gente pode administrar a forma de conseguir aquilo. Então, os filhos precisam aprender a viver isso, a calcular as atividades que eles podem desenvolver ou as que eles não podem desenvolver, e os pais não podem ficar temerosos também de dizer não, de dizer basta, de dizer para nossa família isso não tem significado e, portanto, eu não vou permitir. Né? Agora, Sandra, tudo que você explicou até agora, você explicou a questão do comportamento físico de uma criança, um adolescente. E por que você acha que hoje, então, tudo que você falou é físico, ou seja, por que hoje está pior se o físico é igual? Por que você acha que criar um adolescente hoje, e eu me preocupo muito, porque como eu tô conversando contigo antes, eu tenho um de 11 e uma de 6, né? Um tá entrando bem nesse período, e você falando, eu consigo identificar aspectos dele nesse sentido. Por que hoje você considera que está muito pior do que antigamente para criar o filho? Porque eu acredito que antes a família era muito mais presente. E a família tinha uma clareza maior de valores, de princípios. E eu acredito que hoje a gente tem uma dificuldade maior. Por quê? Porque eu fui criada com pais muito mais valorizadores da autoridade. Então, a gente sabia quando era sim, quando era não, pelo olhar. Né? A gente já tinha combinados pré-estabelecidos. A mãe, ela ficava em casa muitas vezes e ela estava acompanhando mais o nosso desenvolvimento. Hoje, nós temos famílias que viveram essa experiência enquanto foram criados, mas que não querem reproduzir esse modelo para os seus filhos, porque não acreditam que essa seja a melhor alternativa. Então, infelizmente, a gente vê também famílias que caíram para um oposto absoluto. Né? De não definição de uma autoridade clara para os filhos, não definição de limites claros para os filhos. E a escola não se perdeu também um pouco nesse processo? Se perdeu, porque a escola também se tornou refém da grande diversidade de famílias.
E aí, assim, o trabalho com a linha de definição de limites, de disciplina e de combinados, ela acabou ficando muito fragilizada. Fora isso, a gente também teve uma terceirização de cuidados. As famílias passaram a terceirizar muito o cuidado com os filhos, né? Ou a babá, ou os avós. Por quê? Porque a mulher também saiu de casa, o marido saiu de casa, ou então as novas configurações de família se estruturaram. E aí os modelos de adulto acabaram ficando, de certa forma, pulverizados. Eu acredito que esse é um fator. Um segundo fator, e que eu acredito que aí tem uma influência grande desde 2007, 2010 mais ou menos, foi a criação do smartphone, que fez com que houvesse uma pseudo-segurança dos nossos filhos com a imersão deles nas redes sociais, no mundo digital. Então, a gente tirou os nossos filhos da rua, porque tinha um problema de segurança. E a gente acreditou que eles, estando no quarto, nas redes sociais ou nos jogos online, eles estariam mais protegidos. Como na adolescência, esse indivíduo ele vai estar muito mais suscetível à opinião dos seus pares do que do adulto, quando ele se viu nesse ambiente virtual, sem uma supervisão, sem uma mediação, ele acabou também se expondo a riscos muito maiores, né? Então, se antes, lá na nossa época, nós tínhamos a influência da televisão, hoje eles têm a influência das redes sociais. E redes sociais que não necessariamente têm uma moderação de conteúdos. Então, eles estão muito mais expostos a riscos não calculados. A série trouxe isso, né? Uma família que eu até, num artigo meu, eu coloquei isso, que aparentemente era suficientemente boa, né? Mas que não conseguiu perceber os sinais de que aquele adolescente estava trazendo de isolamento psicossocial, né? Então, de verdade, um outro risco advindo das redes sociais, das mídias digitais e do advento das curtidas nas publicações, fez com que esses adolescentes se fechassem dentro desses universos, né? E aí começou a existir uma baixa autoestima, uma exposição não calculada de riscos, e isso acabou gerando uma dificuldade maior para nós adultos para lidar com eles. Na medida que a escola recebe alunos dessa mais variada gama de famílias, né? Com valores, princípios e questionamentos ligados a limites diferenciados, a escola também acabou passando por uma dificuldade no sentido de trabalhar de uma maneira coletiva aquilo que deveria ser feito. Então, assim, muito me assustou, né, no caso da série, ver aquela escola tão disfuncional. Nossa, né? Assusta, né? Quando eu assisti, eu cheguei, meu Deus, que escola é essa, né? Isso. E, na verdade, a pergunta é, será que nós temos escolas assim? Sim, nós temos escolas assim. E temos escolas muito mais estruturadas e que conseguem lidar com esse balizamento de valores para os nossos alunos. Mas, infelizmente, ainda temos escolas assim. Por quê? Porque os adultos que muitas vezes podem estar na escola também estão com dificuldades para lidar e reconhecer quem é esse adolescente hoje. Por quê? Porque os códigos mudaram. Né? A definição de combinados, de limites, a normatização das regras também mudou. Então, a gente também, enquanto educador, precisa ter esse compromisso, sejamos nós pais ou sejamos nós educadores institucionais. Nós precisamos nos atualizar para a gente atender melhor o nosso adolescente. Né? E é muito difícil isso. Na verdade, eu mesma assistindo a série tinha alguns códigos ali que eu desconhecia, né? E aí eu fui me apropriar mais. Outros eu sim já tinha me apropriado por conta do diálogo com o adolescente. Então, eu penso que estar próximo deles, olhar para eles, compreender os sinais que o corpo deles nos dá, compreender os sinais que essas mensagens subliminares, digamos, né, do adolescente nos traz, é fundamental. Né? A gente precisa saber onde o nosso adolescente, seja ele filho, seja ele o aluno, o que ele está fazendo, onde ele vai, com quem ele anda. A gente precisa se aproximar dessas famílias
com as quais ele convive com os amigos, para a gente entender se a linguagem dessa família, as crenças dessa família coincidem com a nossa, não é? Porque se a gente se juntar em pequenos grupos de famílias que combinam em termos de valores e de princípios, vai ser muito mais fácil para nós. Né? Porque a gente vai estar assim, protegendo os nossos filhos de dificuldades maiores. Né? Deixar os adolescentes à própria sorte, pela própria constituição física desse momento, né? Ela expõe os nossos filhos a um risco inimaginável. Né? E aquela pseudo-segurança que é ele estar dentro de casa, ela não existe. Bom, estamos aqui conversando com a Sandra sobre essa questão de adolescência, crianças, né? Como criar hoje um filho, ou você como professor, como lidar com essas crianças numa sala de aula num momento tão conturbado que nós temos hoje. Vamos rapidinho para o intervalo e já voltamos. Olá, estamos de volta aqui para a nossa prosa educativa. Estou aqui hoje com a educadora Sandra Scapin, falando sobre essa questão de adolescência, principalmente. Sandra, o meu filho, ele tem 11 anos hoje, e eu lembro que teve um período pós-pandemia, mais ou menos esse período ali, que ele fez um período com uma psicóloga e tal, porque ficou muito tempo em casa, apesar de ele morar num condomínio, ele tinha muitos amigos e tal. E uma das coisas que ela batia muito, ela falou bem assim, olha, o Felipe, né, na época acho que tinha 7 anos, 7, 8, e ele daqui a pouco, 4, 5 anos, vai começar a entrar na adolescência. E vocês têm que cuidar, se você não ter essa criança muito próxima agora de você, quando ele chegar com 13, 14, 15, ela contando assim, ó, de crianças que iam nessa idade que já o elo se rompeu. E ela falou, você tem que ter muito cuidado com isso. E agora, por exemplo, comprei moto de trilha para o meu filho, eu também tenho, para pegar o sábado, às vezes, e ir com ele num lugar, só você e ele, para criar essa proximidade, esse vínculo. Isso é fundamental, né, Sandra? Fundamental. Na verdade, a família tem que ser o primeiro espaço de acolhimento das crianças e dos adolescentes. E na adolescência, isso se torna ainda mais importante, porque a gente sabe que a gente vai perder um pouco do nosso espaço, porque a influência vai ser do ambiente e dos pares dele. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, seja ele criança ou seja ele adolescente, é estreitar laços. É preciso que o adolescente, que a criança perceba que ele é importante para nós. Que nós temos um espaço na nossa agenda diária para nos ocupar com ele, para nos preocupar com ele, para estarmos juntos com eles. Então, assim, estreitar laços é fundamental. Estabelecer exatamente coisas que podem ser feitas em parceria, pais com os filhos, que agradem esse adolescente ou essa criança, né? Que realmente faça com que os objetivos sejam comuns. Então, esse acolhimento, essa escuta, esse estreitamento de laços, ela é fundamental. Por quê? Porque o adolescente vai se sentir pertencente àquele contexto. E uma das características que o adolescente precisa desenvolver e que é extremamente importante na formação da sua personalidade é o pertencimento. Ele precisa se sentir pertencente ao grupo que ele está inserido. Então, se é uma família saudável, que tem todas essas características de acolhimento, de escuta, ele vai se sentir pertencente, vai se sentir importante naquele contexto. Se ele vai para uma escola em que ele se sente seguro, que o professor o conhece, olha no olho, interage com ele, dá feedbacks, ele também vai se sentir pertencente. Agora, quando ele não tem esse ambiente de acolhimento, de proximidade, de olho no olho, ele vai buscar isso em outro
grupo, né? Porque na adolescência, ele precisa desenvolver a sensação de pertencimento. Então, se ele não sentir que ele não tem isso, se ele sentir que ele não tem isso na família, ele não tem isso na escola, ele vai buscar em outro grupo. E é aí a hora que ele pode ser aliciado. E esse grupo hoje, geralmente, talvez vai estar na rede social, né? Num grupo de... Exatamente. Porque, assim, ó, grande maioria das crianças, ainda quem vive em cidade pequena, talvez é um pouco diferente, né, Sandra? Mas eu percebo, uma cidade grande, a criança hoje, ela acaba ficando... É escola, é shopping, é condomínio, ela acaba ficando muito presa nesse ciclo, porque você tem medo de deixar a criança solta na rua. Sim, né? sim. Porque os riscos estão aí. Os riscos estão aí. Sim. E aí é bem isso, se ele não tivesse acolhimento na escola, na família, né, ou eventualmente num grupo de amigos dentro do condomínio, ele vai pra rede social. Ele vai pra rede uma social. Coisa assim. E quando ele chega na rede social, é terra de ninguém. Porque você não sabe quem tá do outro lado da rede social. Né? E nesse universo da rede social, ele pode se defrontar com pessoas que têm baixa autoestima, como ele eventualmente pode estar vivendo isso, e essas pessoas vão acolhê-lo, entendendo a dor dele, e isso pode gerar uma questão de saúde mental muito mais séria. Ou então ele pode cair numa comunidade de grupos extremistas, grupos de ódio, grupos que pregam a violência. A gente sabe perfeitamente que hoje é muito fácil para os nossos adolescentes acessarem esse tipo de site e plataforma, né? Então antes a gente falava assim, nossa, tudo isso está lá na Deep Web, não é todo mundo que consegue chegar. Hoje não, hoje está fácil, por exemplo, um adolescente acessar o site do Discord, que é um site sem nenhum tipo de moderação, que implica N riscos para a vida deles, né? Então, assim, a gente precisa buscar objetivos comuns, com riscos calculados, mostrar afetividade, mostrar que aquilo que eu estou fazendo com ele não é um fardo, né? Mas é um prazer estar com ele, compartilhando de momentos com eles, dialogando com eles, porque sim, o adolescente, ele tem que entender que a família tem seus compromissos pessoais, mas dentro desses compromissos, eu preciso abrir um espaço para estar com o meu filho. E é o que ela falava, essa psicóloga falou, não precisa ser um espaço tão grande. Sim, né? Sim. Mas é um espaço de qualidade. Exato. Você não pode estar com teu filho às 5 horas, mas nessas 5 horas tá atendendo um telefone, tá respondendo uma rede social, tá vendo um WhatsApp, tá... Ou seja, ela falou, fique 1 hora às vezes, mas aquela hora é a hora tua com ele, isso, né? Muito forte essa relação desse momento. E tem uma outra questão, a gente fala muito assim, não pode ficar na rede social o tempo todo, não pode ficar enquartado jogando videogame, ok? Mas a gente tá o tempo todo olhando o celular em casa, sentado na sala na frente da televisão, né? Então, assim, a gente também tem que criar coisas em casa que sejam simples. Coisas do tipo assim, qual é o espaço de tempo que todos nós vamos ficar sem uso da tecnologia aqui? Sem usar o celular, sem fazer nenhuma atividade dessa natureza. A hora da refeição, eu só tenho a hora do jantar para conversar com os meus filhos? É na hora do jantar que a gente vai ter 1 hora de qualidade nessa conversa. 1 hora alegre, 1 hora que a gente vai resgatar histórias, construir memórias com eles, que são fundamentais, né? Então, assim, o tempo que a gente vai destinar tem que ser um tempo de qualidade e um tempo de verdade. Que o filho não sinta que você está fazendo isso como um fardo, mas que você está fazendo isso por prazer, porque ele é importante para você. Então, isso vai gerando essa sensação de pertencimento, esta percepção de que se ele precisar de alguma coisa, ele vai contar com você. E ele vai escolher, muitas vezes, esse momento da trilha com você aos sábados para contar alguma história para você que eventualmente ele não te contaria na rotina da casa, no dia a dia. Então isso é fundamental. Acolhimento, estreitar laço, fazer atividades que envolvam justamente o prazer de estarem juntos é fundamental. E outra coisa que eu também sempre recomendo para as famílias é assim: precisamos conhecer os amigos dos nossos filhos. Precisamos trazer os amigos dos nossos filhos para a convivência. Isso, porque aí você vai identificando características que você vai vendo se aquilo está sendo uma convivência saudável, positiva, né? Para o seu filho, para o perfil do seu filho. Então,
tragam os amigos dos filhos, façam programa junto com as famílias dos amigos dos seus filhos, porque dessa maneira a gente alinha mais, né, o desenvolvimento socioemocional daquela turminha, e aí eles vão se sentindo fortalecidos porque eles percebem que as diferentes famílias vão comungando, né, dos mesmos valores, das mesmas ideias, das mesmas vivências, porque o adolescente é muito influenciado pela rede social, né? Então, assim, a postagem do amigo é sempre mais importante do que a vida real que ele tem, né? Porque a rede social também causa esse exílio digital, não é verdade? Então, ele olha às vezes as postagens dos amigos, nossa, mas está todo mundo viajando e eu tô aqui em casa, no quarto, entendeu? Então, assim, a gente vai criando esses espaços para que eles não percam o contato com a realidade, né? Para eles não caírem nesse exílio digital e para que também não fiquem abandonados dentro dessas redes, dentro dos jogos online. Há pesquisas, tem um livro que eu recomendo também para todo mundo ler, principalmente educadores, que é o Geração Ansiosa, do Jonathan Haidt. E lá eles trazem uma pesquisa extremamente criteriosa sobre a influência das redes sociais na vida de crianças e adolescentes. E ele fala muito no livro que a gente precisa desenvolver nos nossos filhos o modo descoberta. A gente tirou o filho da rua por conta dos perigos, mas a gente não permite que ele volte a brincar com o outro no contato direto. E aí ele perde a possibilidade de aprender habilidades socioemocionais que nós aprendemos, né? Lembra quando a gente jogava bola na rua, né? Ou então a gente brincava de esconde-esconde, de repente um brigava com o outro e a gente aprendia a dialogar, conversar, recombinar as regras. Isso ensinava o quê? Resiliência, autogestão das emoções, não é verdade? E hoje eles não têm esse espaço. Então a gente também precisa resgatar isso, e isso a gente resgata também nessa convivência entre iguais, trazendo os amigos para casa, vivendo experiências em conjunto, porque você aí dessa maneira, né, como eu disse, alinha a formação de uma comunidade mais saudável de acordo com aquilo que você acredita que seja um valor para a educação do seu filho. Sandra, estamos chegando ao final aqui, passa tão rápido essa prosa educativa, falando hoje sobre adolescências. E eu deixo aqui o espaço para você falar diretamente para os telespectadores nossos aqui da TV Evangelizar. O que você tem a dizer para eles? Tem muitos pais nos ouvindo, nos assistindo neste momento. Que conselhos que você dá para ele? Então, deixa o espaço para você, passar seus contatos. Fique à vontade aí. Ótimo. Então, eu quero enfatizar sobre a importância dessa criação de laços entre pais e filhos. Quero enfatizar a importância do diálogo. Quero também enfatizar a importância de nós pais e de nós educadores ensinarmos para os nossos filhos a importância do não, de lidar, para que eles sejam capazes de lidar com a frustração. É fundamental que os nossos filhos desenvolvam a resiliência, né? Que é a nossa capacidade de enfrentar o desafio, enfrentar a frustração, enfrentar o erro e a partir dele aprender com ele. Então, é muito importante que a gente ofereça esses espaços, que a gente seja, enquanto família, um espaço de acolhimento, de diálogo, de definição de combinados e de consequências, porque isso vai ajudar a escola a fazer o seu papel. Porque a escola, na verdade, é um espaço de desenvolvimento de uma civilidade coletiva. É onde a gente vai exercitar tudo aquilo que a gente aprendeu na família, de modo coletivo, de modo também que a gente respeite a individualidade de cada um, a diferença de perfis de famílias, mas dentro da construção de uma sociedade que seja mais respeitosa, que seja uma sociedade mais tolerante. Então, é fundamental que a família estabeleça esse trabalho. E não podemos nos esquecer de falar da escola, né? Então, eu sei que hoje é muito difícil para a escola gerir tantos desafios e tantos conflitos, mas a gente precisa que a escola ela esteja sempre aberta para um processo formativo, se atualize continuamente. As equipes gestoras precisam investir muito na formação dos seus professores, que estão sobrecarregados com tantas demandas, e nós também precisamos ter uma escola que seja um espaço de parceria bastante significativa entre a família
e a escola, né? Então, esse é o meu recado. Eu acredito que se nós nos dispormos a estarmos à frente enquanto adulto do processo de desenvolvimento dos nossos filhos, dando a eles o espaço de reflexão que é necessário em cada fase do desenvolvimento, sim, nós estaremos construindo pessoas de bem, pessoas que vão poder interagir e construir uma sociedade melhor, né? Então, invistam em tempo para os seus filhos, invistam em formação para os seus educadores nas escolas, e eu espero que aí a gente possa criar uma sociedade que estabeleça relações mais saudáveis. Sandra, muito obrigado pela tua presença aqui, muito obrigado a você que nos acompanhou nessa prosa educativa. Até a próxima semana. Valeu!